Traduzir hoje, não é? Tá vendo? Pastor para isso mesmo, tem que servir para tudo, viu? Good evening. Boa noite para vocês. Hope you guys all had a good day today. Eu espero que vocês tenham tido um bom dia hoje. Jesus had been teaching and healing all day. Jesus tinha estado ensinando o dia todo. It probably was afternoon when he started his sermon at the Sea of Galilee. Provavelmente foi uma tarde quando ele começou o sermão no Mar da Galileia. This was the first time he preached in parables. Essa foi a primeira vez que ele pregou em parábolas, falando em parábolas. To help people understand what the kingdom of God was like. O falar em parábolas era para ajudar as pessoas a entender o que era o reino de Deus, com o que parecia o reino de Deus. It only takes a few minutes for us to read the parables. Para nós lermos a parábola, isso é somente alguns minutos para lermos a parábola. But it took much longer for Jesus to tell them. Mas tomou muito mais tempo para Jesus dizer para os discípulos e para as pessoas que estavam lá em volta dele. You can imagine how real and fascinating he made each one. Você pode imaginar quão fascinante Jesus fez todas as parábolas, cada uma delas. No wonder the people didn't want him to stop. Não é de surpreender que as pessoas não queriam que Jesus parasse de falar, queria que ele continuasse, né? What he was telling them was very different from what they had been taught all their lives. O que Jesus estava dizendo para eles era algo bastante diferente, ou maneira bastante diferente ou da maneira que eles tinham ouvido toda a vida deles, era algo totalmente novo. There were fewer people on the other side of the lake. Tinha algumas pessoas do outro lado do lago. And Jesus hoped they would find a quiet place there. E Jesus estava esperando que encontrasse um lugar mais calmo do outro lado. He was tired. Ele estava cansado. He lay down in the back end of a boat to sleep. E ele se deitou num barco a fim de dormir um pouco. As Jesus' disciples start rowing the boat toward the eastern shore of the Sea of Galilee, Quando Jesus começou a dirigir o barco para o lado leste do Mar da Galileia, the wind and water were calm. The wind and waters were calm. O vento e as águas estavam todas calmas quando ele começou a viagem. But as often happened on a huge lake, Mas normalmente acontece no lago muito grande. the weather suddenly changed. De repente, as águas começaram, a situação começou a se mudar. Huge storm clouds filled the sky. As nuvens grossas começaram a encher o mar, para encher ali por cima do Mar da Galileia. And strong winds howled down. E os ventos fortes começaram a soprar. Lightning crackled and blazed. Lightning crackled and blazed. Os relâmpagos estavam cortando e iluminando toda aquela região. Lightning flashes from black clouds. Aqueles flashes bem claros, puseram bem claros no meio daquelas nuvens escuras ali. That poured rain. De repente começou a tempestade, chover muito forte. Thunder roared and crashed. Os trovões começaram a rebombar. Those disciples were strong. Os discípulos eram homens fortes. Some of them were fishermen A maioria deles eram pescadores. who had practically grown up in fishing boats on that lake. Eles tinham crescido pescando ali naquele mar, dentro dos barcos. They had been in many storms Eles já tinham a experiência de passar por muitas tempestades antes. and had always come through safely. E eles tinham passado, atravessado, enfrentado essas tempestades de uma maneira segura. But they had never experienced anything like this. Mas eles nunca tinham passado por uma experiência semelhante ao que estava acontecendo ali naquela hora com eles. They finally realized there was no possible hope of surviving. De repente eles entenderam que não tinham esperança para eles de sobreviverem naquela tempestade específica. Them and the other boats that followed them Tinha alguns outros barcos que estavam seguindo-os. were sure they would all drown. Were sure they would all drown. Ok? Os outros barcos, possivelmente, ou com certeza, todos eles iriam submergir, iriam afundar. Then suddenly they remembered Jesus was with them. De repente, eles lembraram que Jesus estava com eles.
They had forgotten him in the storm that they had forgotten him in the panic the storm had caused. Eles tinham esquecido a Jesus no meio do pânico que aquela tempestade havia causado. Eles tinham esquecido de Jesus. Todos estavam olhando a tempestade. They had gotten into this storm when they did what Jesus asked. Eles estavam atravessando essa tempestade e eles haviam obedecido a Jesus o que Jesus havia pedido para eles. Now where was he? Agora, onde é que estava Jesus? He had deserted them. Had he deserted them? Será que Jesus tinha abandonado-os? Os abandonado? Jesus, Jesus, they shouted. E eles gritaram, Jesus, Jesus! The storm drowned their voices. Parece que a tempestade estava afogando a voz daqueles discípulos. But they kept calling. Mas eles continuaram gritando, Jesus, Jesus. They had done all they could to save themselves. Eles tinham feito tudo o que eles podiam para salvá-los, salvar a eles mesmos. And now their boat was about to sink. E agora aquele barco estava quase afundando, estava indo a pique. Awakened at last, ok? Agora, acordando-os, Jesus stood up and said, acordando-os, Jesus sentou-se e disse, Peace, be still. Calma, calma. The disciples were amazed as nature instantly obeyed. Os discípulos estavam todos boquiabertos. Como é que a natureza pôde obedecer? The wind and rain had stopped. A chuva e o vento pararam. The clouds disappeared. As nuvens desapareceram do céu. And all was quiet. E tudo voltou à bonança. Amém. They never forgot that miracle. Eles nunca esqueceram aquele milagre. But we may never be in a storm like that. Possivelmente, nós nunca vamos atravessar uma tempestade como essa. But we will be in other kinds of storms. Mas, com certeza, vai ter dos tipos de tempestades em nossa vida, em sua vida. And in every one, e em todos nós, we will need Jesus. Nós vamos precisar de Jesus. Just as much as those people needed him. Da mesma maneira que aqueles discípulos precisaram dele. We are helpless to save ourselves. Nós mesmos não podemos nos ajudar numa situação dessa, da mesma maneira que os discípulos não puderam se autoajudar. The storms of temptations are sometimes so great. A tempestade de tentações, às vezes, é tão grande para cima de nós. And bad habits are so strong. E os nossos maus hábitos são muito fortes em nossa vida. That we feel as if we are drowning. Nós, às vezes, sentimos como se nós estivéssemos afogando. It's easy to forget that Jesus wants to be with us. E é muito fácil nós esquecermos de que Jesus quer estar conosco. And that when we call for his help, e quando nós chamamos por ajuda dele, he never lets us drown. Ele nunca vai nos deixar afogar na tempestade. We can always trust him. Nós podemos sempre acreditar nele, confiar nele. He knows the best way to save us. Ele sabe qual a melhor maneira de nos salvar. One of Jesus' closest friends, dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, thought he could do anything his master did. Ele pensou que ele poderia fazer qualquer coisa em que o mestre havia feito ou fizesse. But when he called out, Master, Master, mas quando ele gritou, Mestre, Mestre, in the boat, what was Jesus doing? Quando ele gritou, Mestre, 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 no barco, o que Jesus estava fazendo? He was sleeping. Jesus estava dormindo. Peter thought he could heal people. Pedro pensava que ele podia curar pessoas, raise people to life, poderia ressuscitar pessoas, make the blind see, poderia fazer com que os cegos voltassem a ver. But he couldn't even have peace in a storm. Mas Pedro mesmo não podia ter paz naquela tempestade. He didn't have any faith in that moment. Ele não tinha, naquele momento, a fé de Pedro fracassou. So how does
So how does he think that he could do miracles without faith? So, como que Pedro então imaginava que ele poderia fazer milagres sem fé? Sometimes it is the same with us. Muitas vezes é a mesma coisa conosco, acontece a mesma coisa conosco. We think we can do everything. Nós pensamos que nós podemos fazer todas as coisas. But when trials and temptations come, Mas quando as tempestades de tentações vêm para nós, ao nosso redor, em nossa frente, Jesus softly whispers, "Peace, be still." Jesus pode estar ao seu lado dizendo, paz, paz, aquietai-vos. But all the worries that we have, Mas todas as preocupações que nós temos, that we block us from his voice. todas as preocupações acabam fechando os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós não ouvimos. So let's remember that he is always with us. Vamos nos lembrar que Ele está sempre conosco. The only thing he asks us A única coisa que Ele pede para nós is to have peace, é que nós tenhamos paz, ficamos em paz. and he'll take care of the rest. E Ele vai tomar conta do resto para nós. Amém. Vamos sentar, não é?